Olá, paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui para comentar sobre o procedimento do meu testemunho, do que veio acontecer do primeiro. Estou aqui para agradecer aqueles que têm acompanhado, aqueles que viram. Eu peço a Deus para que venha continuar, através da minha voz, abençoar cada um de vocês. Estou aqui mais uma vez para dar procedimento do meu testemunho. Como foi dito na primeira vez, eu dei no primeiro vídeo que eu fiz, comentamos sobre como eu nasci e o fato de eu ter saído morto da barriga da minha mãe. E a promessa de Deus é que hoje eu estou falando com vocês. Se vocês puderem juntar um primeiro vídeo com esse segundo vídeo, vai dar procedimento do nosso trabalho neste lugar. Amém? Eu vou, para começar esse testemunho, eu gostaria de deixar uma palavra que está registrada em Lucas, capítulo 2, versículo 39. O menino Jesus no meio dos doutores. Amém? E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Passando, porém, eles que viria ter companhia pelo caminho, andaram ao caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aqui a gente está uma passagem falando sobre Jesus, que Maria naqueles dias foi incumbida de cuidar de Jesus, mas sendo que ali ela foi caminhando na frente, ele ficou para trás e não sabia onde encontrava ele. Mas Jesus, a gente vai lendo a história, a gente vê que lá atrás, Jesus foi e estava falando para os doutores. E aí, com 12 anos de idade, ele estava ensinando as pessoas sábias. O que eu quero dizer? Muitas das vezes, para mim entrar no meu testemunho dos 12 anos aos 38 anos, conforme eu relatei no primeiro vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês. Nesse período de 12 anos, até chegar aos 38 anos, passei várias situações. Uma delas, que eu não sabia como prosseguir dos 12 anos até os 18 anos. Foi muito difícil na minha vida, porque era uma determinação. Por mais coisas que o inimigo tinha botado coisas na minha cabeça para que eu fosse para o outro lado, não ser a pessoa que hoje eu sou, mas sendo que, para piorar a situação, quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai largou minha mãe. Aí eu apanhei a responsabilidade não somente de ser um jovem, mas sim de cuidar de uma família. E nesse período que eu estava cuidando da minha família, o inimigo mais trabalhou na minha vida. Eu conhecia a prostituição, eu conhecia a bebida, eu conhecia algo que foi muito ruim e me prejudicou muito. Isso fazia eu afastar de Deus. Por mais que eu aceitasse Jesus, eu ia numa igreja, aceitasse Jesus, mas eu não me afirmava, que o vício era muito forte em cima de mim. E aí, muitas das vezes, nós que temos chamada de Deus, chamada para fazer a diferença na face da terra. A Bíblia fala que Jesus chamou todos para a salvação. Mas para fazer a diferença na terra, chamou alguns. E para fazer essa chamada, muitas das vezes, a criança está dentro do ventre da nossa mãe, os profetas já vão revelando o que ele veio fazer. Então isso aconteceu nas nossas vidas. E ali eu fui levando. E foi muito difícil.
Eu ser o pai, o chefe da casa, eu perguntava a Deus, Deus, o que eu vim fazer? Os filhos não são meus, que eram meus irmãos. Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que cuidar da minha vida. E foi muito difícil. Mas o período fui crescendo e fui ficando mais velho. E esse período durou 7 anos. Quando eu tinha 22 anos, meu pai voltou para casa. E quando meu pai voltou para casa, e ainda trouxe mais 2 crianças, e a minha mãe cuidou deles. E essas 2 crianças, um hoje é pastor e outra é diaconisa, é Maico e Ana Paula. E foi muito difícil para minha mãe suportar. E nesse período eu casei para fugir das situações que me encontrava dentro da minha casa, porque era muito forte a bebida, já a prostituição na minha vida. Então as coisas eram muito fortes. Então eu casei para sair, largar aquele problema que eu estava dentro da minha casa. E nesse período que eu larguei, juntei com a minha esposa para fugir de uma situação, e muitas das vezes nós encontramos outra. Vivia 2. Como é difícil. E aí eu e minha esposa começamos a caminhar. O inimigo investia diariamente nas nossas vidas, para que a gente estivesse turbado de um lado e de outro, ou simplesmente para me tirar a minha vida. E foi uma guerra tremenda. E eu fazia, muitas das vezes, achando o que eu vim fazer na face da terra. Eu não sabia o que eu vinha fazer. Mas um dia eu cheguei e falei, Senhor, me ajuda. Todas as portas se fecharam. Eu não tinha para onde correr. Eu ia para um lado, a porta estava fechada, eu ia para o outro. E eu morava ao lado da casa da minha mãe. E naquele dia eu estava com 33 anos. E aquela missionária, quando comentou, falou que eu tinha que reconhecer Jesus como Salvador, que Jesus tinha uma obra muito grande na minha vida. A primeira coisa que eu fiz, eu fui para a igreja. Reconheci Jesus como Salvador, conforme as outras vezes, conforme eu sempre falei. Foi 30 vezes atrás que eu levantei a mão. Mais uma vez eu levantei a mão para o Senhor. E quando eu entrei dentro da igreja e vim, falei com o pastor, pastor, eu quero me batizar. Ah, você é casado, tudo, então você pode se batizar. E no momento que eu me batizei, o que veio acontecer? Eu perguntei ao pastor, pastor, eu posso tomar Santa Ceia? Pode. E quando eu tomei Santa Ceia, uma semana depois, mataram meu cunhado. E eu fui tirar o meu cunhado de um buraco. No momento que eu tirei o meu cunhado do buraco, no outro dia, me deu paralisia facial. Meu maxilar arriou, meu olho ficou parado. Eu não sabia por qual motivo. E eu ali comecei a chorar. A comida, a alimentação saía do lado. E eu não tinha muito o que fazer. Eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não quero ficar aleijado. E naquele período, no outro dia, meu olho começou a piscar. Meu lábio, meu maxilar subiu. Fiquei com pouca sequela. Mas eu quero falar uma coisa para a amada igreja. Eu saí fora da igreja de novo. Eu corri mais uma vez do Senhor Jesus Cristo. E eu ali passei várias situações que o inimigo querendo me matar, porque eu já tinha dado o primeiro passo, eu já tinha se batizado, passado pelas águas. E eu não entendia a fúria do inimigo na minha vida. Mãe, pai, se o teu filho tem uma promessa de Deus, guarda ele, vigia ele, ora por ele. Não importa a idade que ele esteja, se ele está com 12, se está com 13, se está com 14, se está com 20 anos, se está com 30 anos, mas clama por ele. Mãe, você tem poder para poder clamar. A minha mãe estava sempre de joelho dobrado, pedindo ao Senhor, pedindo para que viesse me abençoar. E nesse período de 33 anos, aos 38 anos, aconteceu muitas coisas nesse período que eu fiquei nervoso.
Eu não sabia mais para onde ir, era investimento do inimigo, e muitas das vezes os profetas falavam que Deus tinha uma obra na minha vida, mas eu não sabia como fazer. E o que veio acontecer? Quando chegou, tinha 38 anos, quando Deus me deu um bar. Aí eu falo assim, mas como é que é isso? É porque eu pedi ao Senhor uma lanchonete, sendo que eu botei bebida alcoólica, botei as coisas, botei cerveja para vender. E eu ali comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, o que aconteceu? As pessoas chegavam, bebiam, e a gente trabalhava e sempre estava sem dinheiro. Um belo dia, quando chegou no final do ano, eu falei assim, não, a festa desse final de ano vai ser na minha casa. Isso foi em 2003. A festa do ano vai ser na minha casa, esse Natal vai ser na minha casa. Botei as 2 caixas de cerveja, botei vinho, comprei peru, comprei o Chester, botei, chamei a família. E aí todos nós estávamos comemorando. E quando a gente estava comemorando naquele lugar, o telefone toca. E era uma pessoa que estava lá, o pai dele estava morrendo. O que veio acontecer? Ele saiu dali, foi correndo, quando chegou em casa o pai dele morreu. Dia 25 de dezembro de 2003. Quando o pai dele morre, no outro dia, a gente fomos no enterro. E eu fui no enterro. E quando eu cheguei lá no enterro, eu estou vendo uma criança de 4 anos de idade, que era o neto do senhor que estava sendo enterrado. E aquela criança querendo entrar dentro do caixão. Eu falei, não tem condições. Meu enterro eu não quero ser assim. Meu enterro eu quero uma festa. Mas ali tinha um homem de Deus que chegou e falou assim, teu enterro vai ser assim. E se você não voltar para Jesus, você vai para o inferno. Eu te chamo e te chamo, você não me ouve. Eu estou te dando sua última oportunidade. Então ali eu temi. Tive temor de Deus. E nesse período, a gente fomos para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor estava ministrando a palavra. E o pastor ministrou a palavra e falou assim no final do culto. Tem pessoas que Deus chama, e não ouve a voz do Senhor. E ele não fez o apelo, que eu tinha sede de aceitar Jesus naquela hora. E dali eu fui para casa e falei, Deus não me chamou. E quando eu falei que Deus não tinha me chamado, eu tive um sonho para tirar a cerveja e a cachaça do bar. E quando eu cheguei, acordei de manhã, avisei minha esposa, vamos botar bolo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu fui lá e comprei 4 caixas de cerveja e botei dentro do bar. Mas chegou no outro dia, isso foi no sábado, mas chegou no domingo, de manhã. Como a gente vendia tudo, vendia sorvete, vendia salgado, vendia tudo dentro da lanchonete, chegou um pastor, o pastor Marco Viana. Ele congrega na Rua 7, do Jardim Catarina. Quando ele entrou dentro do bar, ele ficou olhando para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, sempre sem medo de nada na vida. E quando ele falou assim, ó, eu te conheço, eu falei, conhece sim. Eu sou desviado lá da igreja. Ele falou, volta para Jesus, que Jesus está te chamando. E quando ele falou que volta para Jesus, para que Jesus estava me chamando, aquilo chegou dentro do nosso coração muito forte. A minha esposa entrou na frente e falou, a gente vende bebida, Deus transforma isso aqui tudo. Aquele dia, eu fui para a igreja, fechei o bar e fui para a igreja. E quando chegou lá, meu pastor pregou o evangelho. Quando ele pregou o evangelho, eu reconheci Jesus como Salvador. Ele pulava, fazia 1 metro do chão, abraçado com outra pessoa. Eu falei, festa no céu, festa no céu. Eu quero falar uma coisa para a amada igreja. O mesmo Deus, aleluia, que naquele dia, pela madrugada, foi me visitar, é o mesmo Deus que fala contigo hoje, através de mim. Nunca mais o Senhor ficou sem falar comigo, porque naquela madrugada Ele falou uma coisa só para no meu coração. A nação está aí para você ministrar a minha palavra. Deus quer te abençoar. Hoje eu estou aqui pela 2ª vez falando o que aconteceu na minha vida até minha conversão. Muitas guerras eu passei, muitas armadilhas de Satanás, mas eu quero falar uma coisa para cada um que está ouvindo a minha voz. Não desista do sonho de Deus na tua vida. Porque Deus tem algo muito maior do que vocês imaginam para poder realizar através de você.
Essa palavra foi dita lá no Senhor. Coisas maiores nós ia fazer através de cada um de nós. Deus te chamou. Mãe, vó, vô, luta pelos teus filhos, luta pelos teus netos. E aqui a gente está com uma grande missão. No outro vídeo, eu vou contar dos 38, os 20 anos de ministério que fez agora, dia 26 de dezembro, que eu reconheci Jesus como Salvador. Eu quero orar por cada um de vocês. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, Senhor. Não sei o que eles estão passando, Senhor, qual é o projeto de cada um. Mas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda cada um, Senhor, a fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai, aquele filho, Senhor, que a mãe acha que não tem mais jeito, a avó acha que não tem mais jeito, Senhor, mas tem clamado por ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A última palavra é tua, Senhor. Espírito Santo, vai trabalhando em cada um, Senhor, cada vida, Senhor, cada jovem, cada senhora, cada senhor. E, Pai, se tem alguém enfermo, está ouvindo o dia de hoje, Senhor, eu creio, Senhor, que em nome de Jesus Cristo vai repreendendo tudo que não vem de ti, Senhor, que seja para a honra e para a tua glória. Amém.